O jogador fora de série, ele já nasce assim, esse cara, está predestinado, a qualidade dele, ele já veio para ser esse grande jogador mundial. Eu não acredito que funciona desta forma. Quando a gente pega os maiores jogadores da história, hoje, atualmente, vamos falar aí de Messi. Qual a idade que Messi despontou para um profissional? Qual a idade que Cristiano Ronaldo despontou para o futebol? Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, entre vários aí, do Ronaldo Fenômeno, entre outros, né? Todos eles na base de 16, 17 anos, Pelé, e tem vários, se for citar, vamos falar em números. Porque a qualidade, quando ela é percebida, a qualidade excepcional, né, do fora de série, ela é percebida desde o começo da carreira. Isso não vale só para o futebol, isso não vale só para o jogador de futebol, isso vale para todas as outras profissões. Messi começou com 16 anos no profissional, Neymar também com 16 anos, Ronaldinho Gaúcho também com 16 anos. Agora, a caminhada do desponto dele, ele começa lá atrás, né, no incentivo. Então, o ambiente que a pessoa, com o atleta, com o jovem, ele tem circunstâncias, situações que vão favorecer. E eu vou comentar quais são essas circunstâncias. As circunstâncias são, se ele tem irmão mais velho, que joga futebol, o pai foi jogador, e ainda assim incentivaram, porque a criança, ela nasce de uma certa forma, sempre existe um incentivo. Pode ser, a princípio, um incentivo só mostrando a partida de futebol, levando no estádio. O fato de o pai levar o garoto no estádio, conviver com ele em jogos amadores, enfim, já é um estímulo. Ele já está sendo estimulado, mesmo que ainda ele não chutou a bola, ele já está sendo estimulado. Com o passar do tempo, ele está vendo os adultos, aquelas pessoas chutando a bola, e aí começa a despertar essa curiosidade, aí vem o incentivo, com o incentivo vem a prática, e aí a criança começa a tomar gosto. E aí são vários fatores que vão fazendo a construção dessa qualidade ao meio do incentivo, ao meio da prática da criança. A criança começa a praticar bastante. Vai praticando futebol, e aí com o tempo o pai vai incentivando ainda mais, e ele vai tomando gosto. Lá para os 3 anos, algumas pessoas já começam a falar, nossa, como esse garoto é bom de bola, como ele faz isso, como ele faz aquilo. Só que ele está sendo, ele veio sendo incentivado, motivado, incentivado pelo pai, antes dele caminhar, já levando ele em jogos de futebol. Depois dando a bola para ele chutar. E ele vai pegando o gosto. Todos os dias o pai pratica, todos os dias. E quando chega com 3 anos, você já consegue ver crianças com 3 anos com qualidade que você se impressiona, batendo numa bola de um jeito diferente, de tanto fazer. Porque a criança, ela já tomou gosto, já saiu da vontade do pai e chegou no filho. E aí os cenários do ambiente que a criança convive, os amigos que ela convive, se existem outras crianças que jogam futebol, praticam futebol constantemente com ela, além do pai, isso também é um incentivo. Se tem um irmão mais velho, isso também é um incentivo. E com o passar dos anos, ela começa a receber o quê? Ela começa a receber incentivos. As pessoas começam a falar, nossa, como teu filho é bom de bola, como ele joga bola, como ele é bom. E esse incentivo que a criança começa a receber, essa motivação, faz com que a criança queira cada vez mais jogar futebol. E qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado da criança estar constantemente jogando? Ela vai ficando cada vez melhor. Então, percebe-se que é um trabalhar lá atrás. Quanto antes a criança toma esse gosto, quanto antes, mais ela tem a chance de se tornar um fora de série. A gente não ouve o fora de série que se tornou, o cara começou a jogar bola com 20 anos, entrou num clube e ele virou um fora de série,
Um jogador, quando eu estou falando fora de série, eu estou falando daqueles jogadores lendários, aqueles. E o fora de série também não quer dizer só o jogador de futebol, fora de série em qualquer ramo de atividade. Bill Gates, e entre outros, entre vários que existem na humanidade. Quando você pega as histórias dele, todos eles têm correlação. Eles teve incentivo da prática, o incentivo do ambiente, e aí a época também favorece esse crescimento. A época que a criança vai se desenvolver também favorece esse desenvolvimento. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é mostrar, entender que não é da noite para o dia. Existe um estudo chamado estudo das 10.000 horas. Esse estudo das 10.000 horas fala que a pessoa precisa de 10.000 horas para chegar ao ápice da profissão. Ela tem o maior desenvolvimento da profissão. Agora, eu falei aqui do incentivo, do estímulo que a criança ela recebe. Esse incentivo que ela recebe, não só agora esse incentivo saiu dos pais, saiu do pai. Esse incentivo vem das pessoas que o cercam, dos amigos que jogam, dos amigos dos pais mais velhos que vê e começa a falar que ele é bom de bola. E aí, conforme ele começa a ouvir que ele é bom de bola, mais ele quer praticar. E quanto mais ele pratica, melhor ele fica. E aí ele vai crescendo e evoluindo. Além disso, também, existem outros fatores importantes, como a genética da criança. Tem que ter uma boa genética. A genética, os grandes jogadores mundiais, todos eles, na grande maioria absoluta, teve a genética. Qual que é a genética? A genética de um bom condicionamento físico, uma boa velocidade. Essa genética vai favorecer. É necessário ter genética no mundo de hoje. É necessário a genética, porque estamos falando de condicionamento de forma física, né? Ter a aptidão mais fácil para poder desenvolver. E aí ela começa a crescer. E ela começa a passar os obstáculos, começam a surgir os obstáculos que vão vindo. Ela entra num primeiro clube, lá com 5, 6 anos, o pai já coloca para jogar talvez numa escolinha, ou às vezes não coloca para jogar numa escolinha. Mas quando a gente pega os jogadores recentes, vamos falar aqui da história do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno ele foi vendido do São Cristóvão para o Cruzeiro com 13 anos de idade. Então, com 13 anos, ele já foi comprado, né? E teve ele despontou com 16 anos e com 17 anos já estava disputando uma Copa do Mundo. Só que uma criança ser negociada já, comprada, vendida, né, pelo São Cristóvão com 13 anos, ela não começou a praticar futebol com 10, com 11. Ela começou lá atrás. E percebe-se que a condição física, é o que eu estou falando aqui agora, que ela é necessário, é importante, é fundamental ter um bom condicionamento físico. Porque o condicionamento físico caminha junto com a qualidade técnica. E aí ele começa a se desenvolver. E a autoconfiança já se torna quase que inabalável. A pessoa ela se sente soberano naquele esporte. E aí ela já não tem mais esforço para desempenhar aquele futebol. Quando você olha um grande jogador, ele joga com uma facilidade. Parece que é muito fácil estar fazendo o que ele está fazendo, estar jogando como ele está jogando. Agora, essa facilidade são frutos do começo. São frutos do começo. Eu falei do Ronaldo Fenômeno, que ele começou, foi vendido novinho e despontou novinho. E o Messi? O Messi foi para o Barcelona bem novinho, com 10 anos foi para o Barcelona. E aí ele também se despontou novo. Então, o Neymar também, com 8 anos, já se destacava, disputando campeonatos de futsal. Até com 7 anos já se destacava. O Ronaldinho Fenômeno também. O Ronaldinho Gaúcho também. Inclusive tem um vídeo deles no futsal, mostrando a jogada dele. Ali ele já se diferenciando. Então, esse desenvolvimento, todos eles têm algo ligado. Então, quando um garoto ele nasce numa periferia, são vantagens competitivas, são vantagens de desenvolvimento imperceptível. Nossa, como assim? O cara é cheio de dificuldade, financeiramente falando, né? Uma família humilde, porém, ele convive com crianças, ele convive num ambiente de dificuldade que forja o desenvolvimento.
forja o crescimento do garoto. E, consequentemente, ele vai se tornando mais convicto e mais confiante. Ainda que ele sinta que ele está sendo injustiçado por algum motivo. Mas não é. Aquilo vai crescendo, vai dando uma vontade nele, e aí ele vai influenciado. Então, a influência que a criança sofre das pessoas, do ambiente, da família, do irmão, faz total diferença. Quando você vê o Neymar, o pai foi jogador. O Ronaldinho Gaúcho, o irmão foi jogador. O Zico, um outro grande jogador, a família inteira dele jogou futebol. E inúmeros casos. O próprio Messi, o pai, abandonou o negócio que ele tinha na Argentina e foi tentar a sorte dele na Espanha e, consequentemente, ele entrou no Barcelona. Agora, para um pai, no caso do Messi, para o pai sair, deixar a profissão dele, que era uma oficina, para buscar o sonho do filho, isso mostra o quanto ele confiava no talento do filho. Isso mostra o quanto ele tinha certeza que o filho tinha qualidade, mesmo o Messi sendo uma criança que ele era bem franzininho, bem pequenininho. Inclusive, ele teve um tratamento por parte do Barcelona que ajudou ele a crescer, a se desenvolver. Então, quando a gente fala que esse desenvolvimento ele é aperfeiçoado constantemente, e esse ambiente favorece esse desenvolvimento, quando a gente estuda e vê todos os fora de série, tudo caminha para a mesma linha. Então, ou é um garoto de periferia, ou é um garoto que não é de periferia, mas cercado, tem um irmão mais velho que foi jogador de futebol, ou um pai que tentou ser jogador de futebol, ou uma família extremamente apaixonada por futebol e que vive futebol. Dificilmente, eu não conheço, eu particularmente não conheço nenhuma história de um fora de série que os pais nunca jogaram. O próprio Pelé, o maior jogador de todos os tempos, o pai foi jogador de futebol. Então, o fora de série, ele convive num ambiente que de uma certa forma já o favorece. Ele já o favorece. Isso vale também para os grandes empresários. Quando você vê as grandes fortunas, os grandes empresários, mesmo aqueles que eram humildes, eram pobres, teve algum ambiente familiar que o favoreceu. Ou o pai já empreendia de uma certa forma, de uma maneira informal, vendendo produtos, ou a mãe. Existe um incentivo que o favorece. Ou é influenciado por amigo. Então o convívio faz parte do desenvolvimento, do crescimento desse garoto que um dia vai ser um jogador fora de série. E também o fato de deixar o garoto praticar, porque é a prática constante, é a constante prática que faz ele vai aprendendo a bater numa bola de uma forma diferente, vai desenvolvendo de uma forma diferente, ao ponto dele se tornar o cara e as pessoas falarem, pô, ele já nasceu com esse dom, ele já nasceu assim. Não, ele não nasceu assim. Ele foi influenciado desde o início e aí as coisas aconteceram. Então, qual é o recado que eu dou para você, pai? Se o teu filho leva jeito, se você quer incentivar ele a seguir a carreira como jogador de futebol, o maior incentivo que você faz é deixar ele praticar constantemente, pode ser de uma forma lúdica ou levando ele para poder jogar, mas não deve cobrar dele. Você deve deixar ele jogar de uma maneira descontraída e colocar ele em ambientes que vão favorecer. E colocar em ambientes que vão favorecer é ele jogar com jogadores bons de bola, com garotos bons de bola. É ele ter constantemente uma bola para jogar, uma bola para poder brincar. Isso vai fazer total diferença. E quanto mais ele joga futebol, quanto mais ele pratica, melhor ele fica. E aí vai tendo os estímulos que vão deixando ele com uma autoconfiança inabalável, e aí ele se torna aquele grande jogador. Quando a gente compara os vídeos, tem alguns vídeos na internet, existem jogadores, o Ronaldinho Gaúcho, o próprio Neymar, o Robinho. Quando a gente vê esses garotos, você percebe-se, você já deve ter visto vários vídeos de jogada deles quando tinha 10 anos, e hoje ele já é profissional, com o mesmo estilo de jogo. O estilo não muda. O estilo do garoto ele não muda. O estilo dele jogar, agudo, se ele é driblador, se ele é habilidoso, se ele é um jogador de toque de bola, já tem um estilo próprio. O estilo não muda.
o garoto ele vai desenvolvendo e vai se aperfeiçoando. E aí, consequentemente, as coisas acontecem. Então, quando a gente fala que a idade do garoto, dele começar o quanto antes, vai impactar, é porque ele vai ficar cada vez mais autoconfiante. No futebol, você já deve ter visto jogadores que ele tem grande qualidade, só que na hora que precisa dele, ele não resolve. Ou mesmo aqueles jogadores que você olha jogando e fala, como ele é bom de bola, mas ele não conseguiu jogar. Está muito ligado ao lado emocional, da autoconfiança. Porque quando ele pega opositores que ele entende que são tão bons quanto ele, ou jogadores de time de mais nome, ele sente uma pressão. E essa pressão é a autoconfiança, como eu posso falar, é a autoestima dele cobrando dele. E aí ele não desempenha o futebol. E esses grandes jogadores, quando chegam lá no momento decisivo, eles resolvem. Mas esse jeito de resolver nos jogos decisivos, desses grandes jogadores hoje, ele já foi treinado e aperfeiçoado lá na infância, lá quando ele tinha 5, 6, 7 anos. Porque ele com 3 anos, ele começou a praticar muito novinho, de uma maneira lúdica. Praticar. Quando chegou dos 3 anos em diante, ele só recebeu elogio. Como ele é bom, como o teu filho é bom, como ele joga, como... E a criança, o que faz o ser humano crescer é o estímulo da afirmação do elogio. E aí ele pratica mais, quanto mais ele pratica, melhor ele fica. Quando ele chega com 6, 7 anos, 8 anos, ele já é tido entre os amiguinhos dele como o melhor do time. E os amiguinhos dele já esperam que ele resolve os jogos, já espera que ele seja aquele jogador decisivo. Então ele já cresce com isso, ele já cresce com o jeito de ser um jogador decisivo. E aí, quando ele se torna um jogador profissional, ele já está habituado a ser cobrado. Ele já está habituado. Porque esse momento, o jogador ele começa novinho, ele passa por todos o período da base, isso antes de chegar no profissional, sendo o cara que vai desempenhar. E aí ele se torna o que é. Agora, não é... Quando a gente fala tudo isso, existem outros fatores fundamentais. Uma boa educação. E por que a boa educação dos pais vai interferir nesse jogador fora de série? Porque se ele não for muito bem educado, o que vai acontecer? Ele vai se perder no caminho. Ele vai praticar coisas, ele vai fazer coisas que vai prejudicar dentro do futebol, dentro da vida dele, do lado profissional. É garotos que não vão treinar, às vezes aquele jogador diferenciado, que poderia ser o grande jogador mundial, mas ele é extremamente indisciplinado. Isso não tem a ver com a condição financeira, isso tem a ver com a educação que ele recebeu dos pais, ou dos avós, ou das pessoas que conviveram com ele, e aí ele foi bem educado. Isso vai interferir, para ele poder ouvir os superiores, os treinadores, os preparadores físicos, enfim. E, consequentemente, vai se unir a qualidade técnica, vai se unir a parte física, que eu falei, e vai se unir a parte emocional. A parte emocional tem muito a ver também com a parte da educação. Às vezes tem aquele jogador que todo mundo espera que vai ser o grande jogador, e aí ele vai para o caminho errado da vida. E ele teria de tudo para ser um grande jogador mundial, mas faltou isso. E isso tem a ver também com a disciplina dele treinar constantemente. Quando você olha exemplos como Cristiano Ronaldo, Messi, todos esses jogadores que eu citei, Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldo Fenômeno, todos esses jogadores treinaram muito. Alguns, com o passar do tempo, se tornaram grandes jogadores e foram para a vida boêmia. Qual foi o resultado? Eles conseguiram ser o grande jogador que se tornaram, mas poderiam ser mais. O maior de todos os tempos, que é Pelé, ele reuniu qualidade técnica, ele reuniu disciplina, ele reuniu treino profissional, ele reuniu tudo. E aí o resultado não poderia ser diferente. Assim está dando exemplo hoje o Cristiano Ronaldo, assim está dando exemplo o Messi. São jogadores que estão sempre buscando, sempre querendo, e não é pelo lado financeiro mais. É pelo lado de desafio, o lado de mostrar o que é capaz e querer entrar para a história. Tem jogadores que ele teriam de tudo para ser inúmeras vezes o melhor do mundo, mas por questão de abdicar do profissionalismo e ir para a vida boêmia, acabou
acabar não sendo esse grande jogador. Às vezes o garoto tem total condição financeira, o pai tem uma boa condição financeira, tem de tudo e não se torna um grande jogador, porque não teve ambientes que o favoreceram. E às vezes o ambiente que o favorece conflita até com algumas outras atividades que a família quer para o garoto. A prática constante vai fazer total diferença, a prática de fazer constantemente, de jogar constantemente vai fazer total diferença. E a condição financeira, em muitos casos, acaba até atrapalhando o garoto, porque ele tem tudo de mão beijada e chega um certo momento que isso não favorece. Porque ele tem um carro muito bom para andar, ele tem dinheiro para passear constantemente, e aí desfoca. Hoje nós vemos garotos que desde estar jogando futebol está com o celular na mão. Então está sendo influenciado por quê? Pela era digital. Na maioria dos grandes jogadores mundiais, a maioria, muito difícil, um filho que é um fora de série, o pai também foi um fora de série. Existe, vários inclusive, mas é a minoria. Quando você vai pegar os grandes jogadores, dificilmente. O Neymar, o pai dele foi jogador, mas foi um jogador de time pequeno. O Messi, não sei se o pai dele foi jogador. O Cristiano Ronaldo, ele foi influenciado por um tio dele, parente da família, que foi jogador profissional, mas não teve um jogador, o pai não foi um jogador profissional famoso. O Ronaldo Fenômeno, a mesma coisa. Então existem inúmeros casos que e por quê? Mas por que você acha que tem a ver? Por que isso pode acontecer? O jogador, quando ele se torna um grande jogador, ele tem ao lado dele a condição financeira, e isso, em alguns casos, o conforto do lar, o conforto de poder assistir, né, levar uma vida de regada a muito conforto, tira o interesse da criança de querer ficar jogando futebol constantemente. Tem muito a ver como o pai vai direcionar, como a família vai direcionar. Alguns grandes jogadores do passado nem incentivaram o filho, mas não do jeito, quero que ele seja jogador, não, deixou acontecer. Deixou acontecer por vontade somente do filho. Então, quando a gente está falando de tudo isso, esse jogador fora de série, tudo isso que está sendo, todos os estímulos externos vai fazer diferença. Todos esses estímulos vão fazer diferença. E quando esse desenvolvimento do jogador fica pronto, aí ele tem a primeira oportunidade no profissional. Eu não conheço, vamos dar um exemplo de um jogador que já foi melhor do mundo, que é o Rivaldo. O Rivaldo, que já foi o melhor jogador do mundo, ele com 18 anos ele já era ídolo no Santa Cruz. Com 18 anos ele já era ídolo. E Santa Cruz é um time de massa, é um time grande. Agora, quem foi Rivaldo? Ele foi um grande jogador, tecnicamente falando, extremamente dedicado, disciplinado. Então não existe um sucesso no ápice sem total dedicação. Não existe. E quando a gente vê outros fenômenos fora de série, em outros segmentos, nós vamos entender também, comparando com o jogador de futebol, que tiveram também estímulos. O próprio Bill Gates, ele teve estímulo. O Bill Gates, ele vem de uma família de classe média, mas ele já era incentivado a lidar com a tecnologia. E quando você lê a história do Bill Gates, ele teve acesso a um computador de última geração, ainda quando nem existia. Ele era um garoto tímido e foi incentivado pela mãe para criar esse desenvolvimento. O pai era advogado, então ele foi estimulado. E quando surgiu a tecnologia, né, da criação do computador, ele já estava à frente dos demais. E aí ele teve a grande oportunidade, mas quando ele teve a grande oportunidade, ele já estava preparado para ter essa oportunidade. Ele não pegou a oportunidade quando surgiu no mercado. Não, ele já praticava e praticava muito. O Bill Gates chegava a virar quase 24 horas, dormia e acordava no mesmo ambiente, treinando desenvolvimento de software. E ao longo dos anos sempre foi um obstinado por aperfeiçoar, por crescer. Então,
Isso mostra que o fora de série é um conjunto de fatores, de ambiente, estímulo, dedicação contínua e constante. E é esse lado obstinado que faz a pessoa ser o que é, faz a pessoa desenvolver e faz ele se tornar um fora de série. O Bill Gates, ele é um fora de série entre os empresários, os maiores empresários da história da humanidade. E como todos os outros que a gente estuda, todos os outros foram estimulados e todos, desde novinho, se tornou o cara. E aí tem a questão de abraçar a oportunidade. Quando eu falo em abraçar a oportunidade, tem a ver com a educação que os pais deram. Porque, às vezes, tem casos que o jogador é excepcional, mas no dia que era para ter a grande oportunidade, ele teve um ato de disciplina e, consequentemente, ele não abraçou essa oportunidade e aí não conseguiu se tornar um grande jogador. Então, a ideia desse conteúdo, a ideia de passar aqui para você é que não existe o jogador que ele já nasce fora de série. Existe as condições que o vão favorecer a ele ser esse grande jogador da fora de série. As condições são as amizades, o convívio com os amigos, se ter irmão mais velho, que também pratica futebol, a questão da onde ele convive constantemente, tudo isso vai interferir. E aí, quanto novinho, desde a primeira infância, ele já começa a receber muitos elogios e praticar constantemente e ser bem educado pela família, ele vai crescendo, tanto a parte técnica quanto a parte de autoestima, e quando chega aí com 16 anos, ele já está num clube de base, ele se destaca entre todos os outros, aliado à condição física genética que também ele deve ter, que vai favorecer, e aí ele abraça a oportunidade e se torna esse grande jogador, como todos que existem na história hoje, como Messi, Cristiano Ronaldo, todos que começaram muito novo. Então, fora de série é a prática constante do trabalho, é a prática constante do futebol. Quando você olha esses grandes empresários, esses grandes influenciadores, todos eles se incomodam, porque tem pessoas que falam que a pessoa teve sorte. E quem venceu, quem chegou, ele sabe que não foi só a sorte. A sorte, ela pode existir para aquele que está preparado chegar no dia certo, no momento certo. Mas ninguém se torna um grande empresário, um grande jogador só com a sorte, não. Porque constantemente vai ser cobrado, constantemente vai ser desafiado, constantemente vai ter mudança e constantemente vai ter que colocar a tua qualidade. A tua qualidade será sempre testada. Assim serve para os grandes empresários, assim serve para os grandes esportistas, sempre serão testados. Mas como já foram treinados desde muito novo, já estão habituados com essa pressão, quanto mais recebem pressão, mais eles crescem, porque eles vão passando por essa adversidade, vão tendo os resultados positivos e, consequentemente, ele se torna mais autoconfiante e aí ele caminha para ficar muitos anos como sendo os melhores do mundo. Quando a gente olha Cristiano Ronaldo e Messi, eles estão há 10 anos os dois duelando quem é o melhor do mundo. Eles estão há 10 anos brigando só entre os dois, com média de gol, 1 gol por jogo. Eles são obstinados pelo trabalho, pelo resultado. Não é o lado financeiro mais, é o lado de fazer história. Agora, imagine a quantidade de sacrifício que eles devem ter, o quanto que eles devem renunciar, tendo tudo que eles têm, tendo muito dinheiro, tendo tudo assim a favor deles. Quanto que eles não devem renunciar? Então, esse desenvolvimento dele buscar constantemente e não deixar se acomodar, fazem eles ser o que eles são hoje, esses jogadores excepcionais, um jogador que todo mundo admira, mas com certeza eles têm que abrir mão de muita coisa em busca desse objetivo de ser um grande jogador mundial, em busca de se tornar esse cara. Então, essa é a mensagem que eu quero passar hoje. Não existe esse jogador que ele já nasce fora de série, existe um conjunto de fatores que o tornam esse jogador um fora de série.